Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre o que são vícios emocionais. Você aí de casa sabe o que é? E para isso, hoje estou com a convidada, com a Cris, ela que é terapeuta, mentora de mulheres e também é especialista em biorressonância. Cris, gratidão por você estar aqui em mais um podcast comigo, falando sobre esse tema, né? Vícios emocionais, porque a gente às vezes confunde o que são os vícios, né? Vício emocional, vício químico, que era uma coisa que a gente estava aqui falando nos bastidores. E você aí de casa, sabe o que é um vício emocional? Cris, fala aí um pouquinho pra gente, né? Gratidão. Vocês já conhecem a Cris, ela sempre está aqui falando, trazendo conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre esse vício, que é algo importante pra gente saber, né? Pra trazer a consciência para as pessoas. Olá, pessoal, tudo bem? Sempre é um enorme prazer poder participar do Natcast e contribuir um pouquinho na vida de vocês. E hoje eu vim falar um pouquinho, né, sobre vícios emocionais, que é algo que tem se falado muito no dia a dia, né? Principalmente depois da pandemia, muitas pessoas começaram a se dedicar mais a voltar para as questões emocionais, para buscar ali entender um pouquinho como que nós funcionamos, como que a nossa mente funciona e por que quando nós não cuidamos do nosso emocional, as doenças elas acabam surgindo e acontecendo, né? E os vícios emocionais é algo que precisam ser trabalhados assim como qualquer outra coisa. Eu costumo dizer que se a gente cuida das nossas três esferas, que é a parte emocional, a parte física e a parte espiritual, nós conseguimos ficar ali plena, dentro da nossa rotina, da nossa vida. E os vícios emocionais, eles são memórias de comportamentos que você acaba repetindo, que você percebe, que você começa a repetir aquelas emoções, seja de angústia, seja de tristeza, todas as emoções que você percebe que elas ficam se repetindo é vício emocional. Às vezes a pessoa se encontra num relacionamento tóxico e ela fala, o que eu estou fazendo aqui nessa relação? Não estou sendo amada, estou sendo maltratada o tempo todo e ela não sabe, ela tem o racional, mas não consegue perceber o porquê que ela ainda está ali. Seja a mulher ou seja o homem, ela permanece naquela relação e não consegue sair, seja até mesmo de violência verbal, violência emocional, e ela fica ali presa por conta das questões que ela vivenciou lá no passado, na sua infância. Tudo aquilo que você vivencia. Eu costumo dizer que nós somos tudo aquilo que nós vemos, sentimos, pensamos, experimentamos. Então, quando nós éramos crianças, todas as nossas experiências nas nossas relações, seja com os pais, seja com os avós, o ambiente religioso, a forma como a pessoa ela é tratada, é acoplado àquelas emoções. Então, se uma pessoa ela vivencia num ambiente tóxico, onde os pais gritam o tempo todo, onde ela não é ouvida, onde ela não se sente amada, onde ela precisa estar sempre fazendo as coisas para as pessoas para se sentir importante, ela acaba se viciando naquela emoção. E quando ela cresce, quando ela vira uma pessoa adulta e ela recebe uma emoção diferente, uma afetividade às vezes de amor, de carinho, de colo, de cuidado, ela não consegue permanecer naquela relação. A relação acaba não tendo frutos porque ela foi tão doutrinada a viver emoções
ruins que acabaram virando crenças, e essas crenças, todas as crenças, elas são autorrealizáveis. Então, se eu creio, independente do que for, é igual física quântica, é igual a fé. É a certeza daquilo que eu acredito enquanto pessoa, enquanto mundo, é uma verdade absoluta. E enquanto eu não identifico e não tenho a consciência de que essas crenças que eu carrego durante toda a minha jornada, se eu não trago para o meu consciente, eu não consigo me ver livre dessas questões que me amarram. Eu dei o exemplo dos relacionamentos, mas pode ser qualquer tipo de situação. Pode, às vezes, ser a escassez financeira. Às vezes, na infância, a pessoa passou bastante dificuldade, os pais falavam muito em palavras, frases voltadas para a escassez, às vezes teve restrição mesmo alimentar. Então, é algo que ficou ali tão forte que, às vezes, ela busca ir para o mercado de trabalho, ela faz curso, ela se dedica, ela estuda, e aí, na hora que ela se sente pronta, parece que trava, ela bate na porta ali e volta tudo para trás, porque de uma forma inconsciente, aquelas crenças limitantes, aquelas vivências que ela teve, criou-se um vício e ela não consegue sair daquele vício da escassez. E aí tudo que é abundância, prosperidade para a vida dela, de forma inconsciente ela foge. Olha que interessante, né? Eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é tudo. Imagine você conseguir identificar isso antes. Porque os vícios emocionais nada mais é do que uma repetição, um exemplo de padrão, né? Por que isso vem se repetindo muito na sua vida? Para analisar. É um exemplo, né, Cris? Vou falar um exemplo meu. Eu tive relacionamentos, né, tóxicos, abusivos. Então, quando eu passava por isso, às vezes saía de um relacionamento e entrava em outro, eu ficava me perguntando. Hoje eu já consigo identificar. Eu falo assim, isso não é bom para mim. Eu coloco a balança que a gente até fez um dia. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos, né? Isso serve para um trabalho, para tudo. E daí eu ficava me perguntando o porquê que eu tô nessa situação de novo. Porque é aquilo que você falou, a gente atrai. Só que quando você tem a consciência, você já, alguma coisa tá errado. Imagine quando você não tem, porque eu não tinha consciência. Para mim, o que eu fazia? Eu me culpava de tudo. Falava, mas o problema tá em mim. Por que eu atraio? Daí as pessoas ficavam, às vezes, julgando, né? Você tá nesse relacionamento porque você quer. Mas é difícil sair. Sim. É muito difícil. Eu não tive apoio praticamente de ninguém. Na verdade, eu saí porque eu falei, chega. Só que mesmo assim, continuou tendo, né, essa questão do tóxico. E eu falei, não, preciso ir atrás buscar uma ajuda, né, entender. Não que você não vai atrair ainda. Às vezes o universo, ele fala, eu vou só mandar aqui para ver se a pessoa aprendeu com aquilo, né? Enquanto a gente não aprende, todas as situações elas voltam, elas se repetem para ver o que eu aprendi com aquilo. O que eu faço com tudo isso? Enquanto eu não aprendo, eu não consigo ressignificar. Além de fazer esse trabalho de ressignificar o que você vivenciou, trazer para a consciência, eu tenho que entender o motivo do porquê, do para que aquilo está acontecendo e tem se repetido na minha vida. Se continua repetindo, significa que eu ainda não consegui soltar tudo aquilo que está me prendendo com o meu passado, com as minhas vivências, com as minhas memórias, minhas histórias de dor. Eu sempre falo assim, às vezes volta a se repetir porque a gente não aprendeu mesmo. Já aconteceu de várias vezes eu falar, não, agora eu aprendi. Aí acontece de novo, eu falo, mas por que isso está acontecendo? Porque eu já tenho uma consciência que se você não aprende
com aquilo com o seu passado, isso pode voltar. Ou às vezes você tem lá um caso mal resolvido, um exemplo, ou com seu pai, com sua mãe, com um relacionamento, você terminou o relacionamento, falou que terminou numa boa, né? Ah, eu não tenho nada para resolver. E às vezes acaba voltando alguma coisa relacionado a esse, né, relacionamento, porque realmente você não fechou o ciclo. Eu sempre falo, para você começar um novo ciclo, você precisa encerrar o antigo. E será que você realmente encerrou esse ciclo? Tá ok? Né? Então, é trazer essa consciência. E tem algo a mais também. Às vezes a pessoa ela permanece, ela tem a consciência, ela ressignifica, mas às vezes ela está ali naquela situação por conta de um amor inconsciente à sua família, por uma repetição de padrão. Então, se eu percebo que aquele comportamento ele está em mim, mas também estava na minha mãe, que também estava na minha avó, que também estava na minha bisavó, é um exemplo trazendo para a parte que a gente está falando dos relacionamentos. Então, se eu percebo que eu tenho problema de relacionamento, minha mãe tinha problema de relacionamento, minha avó, então é algo que está no sistema familiar. E às vezes eu tenho a consciência, mas quanto mais eu me esforço para sair daquele cenário, parece que eu ainda me sinto limitado e parece que as coisas se repetem. Por quê? Porque às vezes, de forma inconsciente, eu estou ali por amor, por me sentir pertencente àquele ciclo familiar. Eu continuo repetindo, honrando toda a minha ancestralidade. E por lealdade também, né, Cris? Como a gente está falando nessa questão de sistema familiar, você vai conseguir observar isso na constelação. Sim. Você fazendo uma constelação hoje familiar, você consegue observar onde você está, qual é o padrão do seu sistema, se você está fazendo um papel que não é seu. Eu, durante muito tempo, né, fiz um papel que não era meu, eu fazia o papel da mãe da minha mãe. Porque eu cuidei dela na época que ela ficou doente. É muito inconsciente, né? Sim. A gente é filho, mas às vezes acaba fazendo esse papel. Às vezes eu atraía relacionamentos que eu era mãe do meu namorado, inconscientemente. Aí tem aquela parte que a gente fala muito do lado do equilíbrio, ter o feminino e o masculino. Eu era muito masculino nos relacionamentos. Eu sempre tomava a frente de tudo, e não deixava, né, os meus parceiros fazer a parte dele, que era a parte dos meninos. Então, hoje, na constelação, que a Cris também é consteladora, você consegue perceber isso, né? É trazer a consciência, né, Cris? Sim, e buscar o equilíbrio nessa relação, de não ter o excesso do feminino e nem o excesso de masculino. Geralmente, a mulher que ela tem o excesso de masculino, ela precisou dar conta dela mesma enquanto criança. Às vezes os pais tinham ali várias situações para resolver, trabalho, às vezes mais de um filho, e não conseguia ali dar aquela atenção exclusiva, específica para a criança, e aí aquela criança ela precisa ser autossuficiente, independente, ela precisa conseguir ter autonomia, e esse excesso de autonomia acaba criando uma pessoa adulta com excesso de masculino. Eu sou autossuficiente, eu consigo, eu faço tudo, eu trabalho, tenho meu dinheiro, não dependo de ninguém. E com isso, principalmente nesse quesito, essa mulher ela tem muita dificuldade de ter um relacionamento saudável, porque todos os homens que aparecem na vida dela parecem não ser suficiente para ela, porque sempre toma a frente, né? Sim, ela faz tudo. E o homem, ou ela atrai para esse relacionamento homens fracos, homens vulneráveis, onde ela vai fazer o papel de mãe, de protetora, e aí o ciclo vai se repetindo, até que você vá para o seu devido lugar, tenha o equilíbrio do feminino e rompa esse padrão de repetição que está relacionado à constelação familiar, à questão da lealdade ao seu sistema. Quando eu fiz a minha constelação, né, minha primeira constelação tem mais de 1 ano, aí foi que veio a consciência.
Porque às vezes a pessoa acha que ela vai fazer a constelação e acha que a constelação vai resolver a vida dela. Todos os problemas de Que uma vai resolver, única vez. que vai resolver todos os problemas, que vai resolver a vida. Não, a constelação é o seu campo, do seu sistema. E daí você vai trazer a questão que mais te incomoda. E lá na constelação é uma visão de qual o papel que você está fazendo. Então, após a constelação, que eu comecei a observar os meus relacionamentos passados. Que os meus relacionamentos eram abusivos, isso daí eu já sabia. Só que é aquilo, você tenta sair, parece que é uma energia, não sei, que não tem como sair, mas graças a Deus consegui sair desses relacionamentos. Vício É emocional. um vício emocional. Consegui sair desses relacionamentos. E após a constelação, que daí eu fui observar, né, a questão do que eu fazia o papel de mãe, o porquê que aqui não dava certo. Vícios emocionais também existem amizade. Sim. Eu tinha amizades que às vezes as pessoas falavam assim: eu acho que você é boa nisso, faz isso. E daí às vezes você acha que você não é boa para fazer aquilo que você quer fazer realmente e faz o que as outras pessoas falam para você fazer, né? Então o vício, como a gente estava conversando, pode ser numa amizade, né, Cris? Sim, isso que você acabou de dizer, às vezes os pais que ficam ditando tudo para os filhos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, gera um adulto que ele não pensa por si só, ele quer ser mandado o tempo todo, e se ele não recebe o comando, ele tem dificuldade de agir por si próprio, e aí ele atrai amizades para o seu ciclo de pessoas líderes que vão dominar a vida dele. E se a pessoa não tem essa consciência, mesmo que ela não goste, ela vai acabar cedendo às vontades dos outros, deixando sempre os seus desejos, os seus anseios lá no último da fila. É engraçado quando a gente fala disso, que eu falo, histórias reais. Eu falo um pouco da minha história. Então, essa questão de abusos, né, de vício emocional, eu passei muito. Não vou falar que hoje eu não passo, ainda tem algumas coisas que eu sempre falo, a gente sempre tá se autoconhecendo, se melhorando, né? Sim. Todos os dias, não fala, nunca acaba, eu sempre falo, é igual estudar. Você sempre está estudando, porque sempre vem novidades. E a Cris falando sobre amizades, imagine você lá na sua infância, né? Você aí de casa. Às vezes, na escola, seu amiguinho falava assim, você não é bom nisso, você é... Aí é uma coisa que se repete. Aí você vai atrair pessoas assim. Aí lá na sua adolescência, a mesma coisa na escola. Por que que muitos jovens hoje, às vezes, têm vergonha de falar em público? Porque, às vezes, provavelmente, geralmente é na nossa infância, né, Cris? Sofreram um tipo de bullying que acabou traumatizando aquela criança e ela não consegue mais se expor. Eu tinha esse problema. Eu era uma pessoa extremamente tímida, muito introvertida. Para levantar a mão, para fazer qualquer tipo de pergunta na escola, nunca. Eu sempre, às vezes, perguntava para a amiguinha do lado para que aquela amiguinha fosse levar a dúvida até a professora para que eu tivesse aquela dúvida sanada, por conta de exposição, da questão do bullying. E isso só foi se resolver na minha vida adulta, quando eu conheci a PNL, que é a Programação Neurolinguística, onde eu consegui ressignificar esse meu trauma e que esse trauma me fez chegar até aqui e ser quem eu sou hoje. Eu também, né? Na minha infância, na verdade, eu lembro um pouco que era em casa, né? Às vezes não tem, os pais falam assim: não é assunto para criança, vai para lá, não pode falar. Daí a gente engole, né? A gente fica lá. A gente quer falar, mas não pode. Aí, às vezes, na escola, não pode. Ou até aquela questão, você não pode conversar com estranhos. Aí já vai embutindo uma crença, um de bloqueio. Que você não pode fazer amizades novas, de que você tem que ficar ali no quadradinho, Todo mundo fala assim hoje pra mim: nossa, Nath, você faz uns stories tão natural, você grava assim, é tão natural. Gente, mas só eu sei o que eu passo. Toda vez que eu vou gravar, eu fico ansiosa. Porque eu comecei antes, né, do podcast,
comecei a trabalhar com as mídias, vai fazer 2 anos, eu era professora. Só que assim, pode encher a sala de aula lá, eu já tive 100 alunas por horário. Eu não tinha vergonha de falar, porque era ali no presencial. Só que quando eu pegava o celular para gravar, me travava. E daí, o que eu fiz? Eu comecei a gravar e não ficar olhando e soltar. Por quê? Se você tem um pouco de bloqueio, porque a minha infância eu não podia falar, na adolescência eu sempre, nunca tinha voz, né? Então, eu ia guardando. E daí eu falei, poxa, se eu for ficar olhando, eu não vou postar. Por que que eu não vou postar? Daí já vem a questão. As pessoas vão falar, nossa, Nath, tá descabelada no vídeo. Ah, não tá maquiada. Vão te julgar. E hoje, infelizmente, ainda isso acontece. Só que hoje já não me atinge mais. Igual tem uns haterzinhos aí que comentaram num vídeo meu. Gente, não é... Eu falo, é opinião. Se você tem a sua, ok. Mas a partir do momento que você fala a sua opinião pra agredir o outro, deixa de ser uma opinião. Sim, e outra, sempre vai ter alguém que não vai concordar com a sua ideia ou que não vai achar que o que você está dizendo está de acordo e está tudo bem. Somos pessoas diferentes. O que precisa haver é o respeito e você não deixar de fazer as coisas pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai falar, porque se nem Jesus conseguiu agradar a todos, quem somos nós? E as pessoas, elas vão falar. Então, fazendo ou não fazendo, falando ou não falando, que continuem falando de mim. Nós não podemos deixar que o nosso medo, que a insegurança, a timidez te impeça de você fazer o que você quer fazer, de você passar a sua mensagem. Ela pode vir, às vezes, a questão do friozinho na barriga, porém, não pode extrapolar e fazer com que você não fale, ser uma barreira que te impeça de fazer aquilo que você precisa realmente fazer. E é muito, Cris, é isso. Às vezes eu pego o cliente que fala assim pra mim, quando eu falo que tem que gravar ou quando eu convido pra vir no podcast, mas eu não gosto de aparecer, eu não gosto de gravar. Por quê? Provavelmente lá na sua infância, né, você teve algum bloqueio com isso. E daí o que eu faço? Eu vou trabalhando com a pessoa, porque é prática. Eu também não comecei a gravar meus stories no início, meu Deus do céu, só Jesus. Eu ria de mim. Eu falava, o pessoal vai rir de mim. Só que isso, o que é? Você começa a conectar com pessoas que às vezes sentem a mesma dor que você. E daí as pessoas falam, nossa, Nath, você não tem vergonha. Eu recebo direto. As pessoas falam assim, você não tem vergonha de aparecer sem maquiagem. Quando você aparece ou maquiado ou não, é a mesma pessoa. Por quê? Eu trabalhei isso em mim. Trabalho ainda muito, porque não é todo dia que eu tô bem, mas eu vou, vamos lá, né? Reage, minha filha. E daí, quando eu comecei a gravar o podcast também, eu recebi críticas. Só que tudo é uma constância, é você fazer. Aí é o que eu trabalho com as pessoas. Comece a gravar. Mas vão me julgar. Não importa, que é o que a Cris falou. Se você fizer ou não, vão falar. Então, faça o que você gosta. Eu sempre falo, você gosta disso? É o que você quer realmente? Então, vai atrás. Vai ter desafios, mas você consegue. E daí também é um vício emocional, né, Cris? Sim. E tem aquele ditado também, a árvore que mais dá fruto é a árvore que mais leva pedrada. Então, se você tá produzindo frutos e derramando esses frutos na vida das pessoas, vai ter mais pessoas falando de você. Umas vão querer saborear com o seu fruto, com o seu conhecimento, outras vão olhar aquele fruto lá e vai falar assim, eu vou tacar uma pedra para derrubar porque ele tá me incomodando. Mas o importante é que você tá fazendo a sua vontade, você tá contribuindo de alguma forma com a humanidade. Quando você deixa de falar a mensagem que está no seu coração, quantas pessoas você está deixando de atingir? E é muito gratificante quando às vezes você fala assim, hoje eu não vou colocar nenhum conteúdo, ou eu não vou falar nada, mas quando alguém vem e te dá um feedback, nossa, Cris, aquilo que você colocou era o que eu precisava ouvir. Você fala assim, meu Deus, nossa, e para mim era algo tão simples, tão
tão, às vezes, até insignificante Sim. aquele conhecimento, e para o outro é algo muito grande. Então, isso vale a pena. Você, a cada dia, pensar que você pode contribuir com a vida do outro e não ficar pensando no que os outros vão falar, mas fazer aquilo que você realmente veio fazer aqui na Terra, que é contribuir. É uma questão que você pode refletir aí em casa, né? Geralmente as pessoas que criticam os outros, né? Ai, a pessoa foi lá e criticou. Ela às vezes ela não consegue fazer o que você tá fazendo Sim. e a única possibilidade dela te atingir é ir lá e te criticar. Então, geralmente, quem não tá fazendo é as pessoas que criticam. E tá tudo bem, é que são questões dela, não pense que é você. Você tá fazendo igual a Cris falou. Eu quando eu posto o podcast ou alguma mensagem, ou quando eu falo alguma coisa, eu falo, se eu conseguir atingir uma pessoa, já é gratificante. Já valeu a pena. Já né? valeu, e a gente vem aí atingindo bastante pessoas que, né, a gente fica grato disso. Então, assim, é você falar, Nath, mas eu não tenho um produto, não tenho um serviço, o que que eu vou falar? Às vezes uma situação que você passou. Dia a Do dia a dia. dia, passei por, minha família, né, ou, passei por um relacionamento que consegui sair. Testemunhos também edificam Sim. os outros, né? Ô, Cris, mas você consegue pontuar aqui pra gente quais são todos os tipos de vício emocional? Então, existem vários tipos de vícios emocionais. Assim como eu tinha dito, a questão da angústia, a pessoa que ela sempre tá angustiada, a pessoa que ela sempre tá irada, ela às vezes precisa, aquela pessoa que fala assim, nossa, ela trai confusão, aonde ela vai tem uma fumacinha atrás dela. Então tem o vício emocional do trabalho, a pessoa para ela se sentir útil, ela precisa trabalhar. Tem o vício emocional da dependência do outro, ela acha que ela nunca é... A presença dela sozinha não é suficiente, então ela precisa sempre estar com alguém. E tem o vício emocional da tristeza, por mais que está acontecendo coisas maravilhosas ao redor dela, ela não consegue se alegrar. Então, são todas aquelas emoções que fazem com que a pessoa fique presa. E tem os outros vícios também, né? Que são... Tem vício do alcoolismo, vício das drogas, o vício das redes sociais, né, da internet, que é algo que hoje está bem acentuado, que muitas famílias passam por esses problemas, principalmente com as crianças, né, com os adolescentes, que futuramente vai trazer um grande prejuízo para o emocional, porque essas pessoas ficam ali presas num mundo que às vezes ela cria na mente, ela não tem aquele mundo do que ela tá vendo na tela, e aí ela se sente frustrada, ela se sente pequena, ela se sente insignificante, porque ela fica ali como se fosse uma novela, assistindo a vida das pessoas e se comparando com a sua própria vida, com a sua realidade, e nem sempre tudo aquilo que está nas redes sociais é verdadeiramente aquilo que está acontecendo, né? Então, tem os vícios da questão das redes sociais, tem o vício do tabaco, tem, assim, vícios, às vezes, pela comida, né, pela compulsão alimentar. Vícios são diversos. Tem vícios, tem pessoas que é viciada pelo café, viciada em No chocolate. Então, vício é tudo aquilo que eu não consigo resistir, não consigo ter o controle. Então, se aqui, suponhamos, fosse um chocolate, eu fosse viciada no chocolate, a pessoa que ela é viciada, ela não consegue escolher. Ela é escolhida. O chocolate olhou para ela e ela necessita comer aquele chocolate. A bebida alcoólica, a pessoa chegou de frente com a bebida alcoólica, ela não consegue escolher. Hoje eu não vou te escolher, hoje eu vou te escolher. Ela é escolhida. Quando a pessoa ela tem esse equilíbrio, ela consegue decidir o que ela escolhe para ela, se aquilo vai trazer benefício, se vai trazer malefício. Porém, uma pessoa que ela tem determinado vício,
esse vício ele pode sim ser tratado desde que a pessoa ela escolha aprender a ativar esse domínio sobre aquilo que ela está condicionada dentro do vício. Eu acho assim que todo vício ele é ruim, né? Não Sim. tem assim, como medir. Mas sempre tem um ou outro vício que ele é assim pior, né, Cris? Para você, vamos supor, quais são os vícios que são os piores, que é o mais difícil de você sair dali daquela situação? Então, pelas pesquisas, o maior vício hoje está relacionado ao alcoolismo. E eu acredito que o alcoolismo ele é um vício difícil de você conseguir se libertar, porque é algo que está aonde ele for, se ele for numa padaria, às vezes tem lá a bebida alcoólica. Se ele vai no supermercado, ele tem ali exposto a bebida alcoólica. É algo que está exposto para ele o tempo todo. E as redes também ajudam nisso, né? Não que tipo, você não possa lá se divertir, mas quando a pessoa ela tem um vício, é muito difícil, né? E se ela tem um grupo de relacionamento onde esse grupo de relacionamento tem essa questão da bebida, não enquanto vício, mas elas bebem socialmente, você faz parte, aí fica muito mais difícil você conseguir dizer não por livre, espontânea vontade de querer fazer sozinho. É muito difícil a pessoa conseguir vencer um vício sozinho, sem ajuda, sem algum acompanhamento, mas ele é detectado como um dos maiores. E aí depois vem a questão das drogas, heroína, cocaína, que acaba corrompendo, né, a questão dos neurônios e aí vai dificultando a pessoa de conseguir sair ali daquele ciclo. Então esses são os considerados os vícios mais ruins. E o alcoolismo ali, né, como o topo da escala. Ô Cris, e pra gente conseguir identificar os vícios, tanto, né, os vícios alcoólicos, mas o vício emocional, como que a gente consegue perceber para uma pessoa que ela não tenha consciência, que ela não tem uma ajuda, não faz uma terapia, como você pode dar uma dica para o pessoal de casa, como ela consegue trazer essa consciência e começar a identificar que ela está num vício emocional? A pessoa ela só consegue identificar que ela está numa posição de vício quando ela começa a perceber que ela tem repetido os mesmos comportamentos. Então, se uma pessoa que tem o problema do vício da bebida, se todas as vezes que ela se reúne para poder com um grupo de amigos, familiares, para poder beber e sempre ela briga, sempre tem confusão, ou ela bebe e passa mal, ela não consegue parar por conta própria, enquanto não termina ali a última lata de cerveja, ela não para. Quando ela percebe que os comportamentos estão extrapolando e estão virando rotina. Todos os dias eu preciso tomar ali a minha cerveja, o meu whisky, o meu vinho, e às vezes aquele ato de fazer todos os dias está respingando em outras pessoas. Então, eu bebo e aí sempre que eu bebo eu brigo com a minha esposa, eu brigo com os filhos, ou eu pego o carro, vou pra rua e acabo batendo o carro, ou acabo deixando o carro em algum lugar e eu não consigo lembrar nem aonde esse carro foi parar. Quando eu percebo que aquele comportamento ele continua se repetindo, e para a pessoa ela ter essa consciência, ela se identificar de frente com o vício que ela está querendo ali saber se ela tem ou não, e ver se ela consegue dominar. Não, hoje eu quero, hoje eu não quero.
a pessoa que ela tem a compulsão alimentar, né, o vício, e aí ela tá ali diante de um prato que ela gosta muito, se ela consegue resistir, significa que se ela consegue fazer isso várias vezes, significa que ela só tem um desejo grande pelo aquele alimento. Não é um vício, mas quando ela não consegue escolher e as coisas escolhem ela e ela não consegue brecar, apertar o botãozinho do pause, é um grande alerta. Essa da comida é importante. Eu passei por, né, compulsão de comer, principalmente quando me dava muita crise de ansiedade. Hoje eu tenho, né, ainda algumas crises, mas eu já tenho a consciência, consigo lá identificar, falar, opa, peraí, tô comendo porque a mais, né? Mas existe muito isso. Imagine, às vezes, essas crianças, né, que tem a questão da obesidade. É uma compulsão que ela come enquanto não terminar ali. Vamos supor, você colocou um bolo aqui, certo? A criança ou qualquer pessoa que tenha compulsão alimentar, de comer, enquanto ela não vê aquele fim daquele bolo, ela não para de comer. E isso já é um vício. É, né? Porque ela tá olhando para o alimento e o alimento, na mente dela, não é mais um alimento, é um remédio para a dor emocional que ela tá ali camuflada no inconsciente dela. Então, todo vício, a pessoa ela não tá no vício por escolha. Eu quero ser viciada em cigarro. E por livre e espontânea vontade querer ficar ali e não conseguir sair. Ela só está no vício por conta de alguma questão emocional. E enquanto você não vai lá nessa raiz emocional e não ressignifica, ela não consegue se ver livre do vício. Ela pode até conseguir, um exemplo, a pessoa ela fuma e aí ela fala, vou conseguir parar de fumar. E aí ela deixa o cigarro por força de vontade. Só que o que ela vai fazer? Ela vai trocar aquele vício, aquela dor emocional. Não foi tratada, ela vai continuar ali, ela vai buscar outra coisa para compensar aquela dor emocional, que pode ser a comida, que pode ser a bebida, que pode ser a pornografia, que pode ser a droga, que pode ser qualquer outra coisa. Enquanto ela não arrancar a raiz emocional, ela vai ficar migrando até, às vezes, chegar ao ponto de voltar e juntar vários vícios. Quando a pessoa ela tem vários vícios acumulados, significa que aquela dor emocional que ela está carregando já virou assim uma cratera gigante e ela não está conseguindo, está tomando conta de todo o ser dela. E é uma pessoa que está clamando por ajuda, por socorro. Essa questão é legal, né? A gente falar dos vícios, de pular de vício em vício. Às vezes é a mesma coisa, sair de um relacionamento, mal se curou, já vou para outro. E acontece, já. Eu falo dando risada porque já aconteceu comigo. Às vezes eu saí de um relacionamento, realmente não estava ali finalizado e fui para outro relacionamento. Daí o que eu atraía? Relacionamentos abusivos. Às vezes a gente tem que parar um pouco de se vitimizar e se autorresponsabilizar, porque a gente só deixa o outro fazer algo com nós se a gente permitir. Então, Nath, você tá falando que você que tá permitindo? Sim, porque você tá abrindo a brecha. Se você tá num relacionamento, você atrai a pessoa com a mesma sintonia que você tá. Então, se você você é abusivo, às vezes passou por um relacionamento abusivo e não trabalhou isso, você vai atrair outro abusador. É a mesma coisa a comida. Você sai de um vício e vai para o outro, igual você falou da questão de fumar. Às vezes, você volta para o mesmo vício. Sim. Você passa um tempo lá e volta, porque eu sei, porque acontece com amigos meus, né? Às vezes a gente até tenta conversar, o porquê, tenta descobrir, porque sempre é o que a Cris falou. Se você não vai a fundo na sua raiz, qual que é a questão, investigar, porque às vezes você fala assim, mas para mim investigar vai ser doloroso. Muitas vezes só que você precisa passar por esse processo para descobrir, para você se curar.
Sim. Porque não adianta você... É a mesma coisa que você tampar o sol com a peneira. Tu consegue tampar o sol com a peneira? Não. Então, daí o que você faz? Você sai de um vício, vai para o outro. Ou às vezes sai e acaba passando um tempo voltando, né? E é você procurar realmente ajuda, porque a gente sempre fala, sozinha às vezes a gente consegue, só que demora muito mais tempo. E também é a questão da ambiência, Sim. né? Porque imagine, você às vezes é viciado, é alcoólatra, e os seus amigos não são, mas eles todos bebem, às vezes no final de semana bebe e te convida para você ir nessa festa. Você vai automaticamente, só que daí lá vai ter o quê? Que a gente chama de gatilhos, gatilhos mentais. Aí você, às vezes você tá um tempo sem fazer isso e você acaba voltando para bebida ou para o cigarro ou às vezes para comida, né, Cris? Então, existem gatilhos mentais que a gente pode estar falando um pouquinho também. Sim, né? Os gatilhos, eles te levam lá de forma inconsciente à raiz emocional. E quando você, às vezes, escuta uma música ou quando você vê uma cena, às vezes, de forma inconsciente, acaba levando você à sua dor emocional e, às vezes, aquele vício que estava adormecido, ele volta ativa novamente. Então, eu tenho uma cliente que ela sofreu abuso físico e ela foi numa balada e chegou um rapaz e tocou no ombro dela. O fato de tocar no ombro dela com uma pressão assim um pouco mais, o toque um pouco mais forte já despertou na mente dela o gatilho do abuso e fez com que despertasse todas as emoções que ela vivenciou naquele abuso que ela teve. E isso foi para ela um gatilho emocional. Imagens, sons, cheiros, toques, cenas que levam a pessoa a sua dor original, mesmo ela não tendo a consciência e ela não sabe da onde está vindo todas aquelas emoções, da onde estão vindo todas aquela crise. Às vezes tem pessoas que aí entram em crise de ansiedade, começam a chorar e nem sabe o porquê, porque às vezes ela foi ali um fiozinho do gatilho que ligou com o seu passado e vem à tona toda aquela emoção. Isso é importante, a questão do gatilho, porque eu passei por isso há poucos dias atrás, né? E hoje eu vejo muito bem o que eu assisto, porque você em casa já deve ter assistido algum filme que você chorou, mas tenta analisar o que esse filme remete na sua vida, né? Músicas, que daí vem o gatilho de lembranças do passado, ambientes também. Então, a Cris falou uma história e isso realmente é real, né? Principalmente para quem já passou abuso, de alguma forma. E já aconteceu comigo. E dá uma crise tão grande, tão forte, que às vezes não só a crise, mas vem a raiva. Porque, vamos supor, você que passou por um abuso, daí vem a lembrança do abuso, daí te dá uma ira, uma raiva, você tem que controlar a sua emoção. Então, hoje, identificar o que você está assistindo, que é muito importante. Hoje eu identifico o que você escuta, quais são os tipos de música que você está escutando, o que você está lendo, o que você está estudando, né? Então, começar a analisar. E realmente vem gatilhos. Todo tempo a gente tem gatilhos mentais, né, Cris? Você falou da ambiência, então se você tem problema com alcoolismo e o seu grupo de amigos são pessoas que gostam de beber e você ainda não procurou nenhum tipo de ajuda, é praticamente impossível você vencer esse vício estando no meio de pessoas que consomem bebida alcoólica. Essas pessoas estão erradas? Não, porque essas pessoas, elas não têm o vício que você tem. Se você é uma pessoa que tem o vício e você decidiu sair desse cenário, você precisa escolher
qual é o ambiente que vai me fortalecer, vai me propiciar a eu conseguir vencer esse meu vício, além de buscar ajuda, porque é muito difícil você conseguir sanar todos os seus problemas emocionais sozinho. Se existem profissionais, eu acredito muito que a terapia, que é algo que eu faço, pode ajudar. Existem várias ferramentas, várias formas, vários outros profissionais, mas sozinho é praticamente impossível, é nadar contra a correnteza. E você estando junto de alguém que vai estar te auxiliando, às vezes quando você cansar, essa pessoa vai puxar você pela mão, não vai deixar você sucumbir. Então, observe as suas ambiências, para que você consiga realmente permanecer forte para sair e vencer o vício que você tem hoje. Tem pessoas também que, às vezes, um local, a gente, às vezes, somos esponjas, principalmente quem tem um pouco do emocional lá já abalado. O que é uma pessoa esponja? Ela absorve aquilo para ela. Às vezes é uma pessoa que está passando por algo difícil e você pega a dor dela para você. Ou às vezes você vai em uma balada, lá existe vários tipos de energia. Você suga essa energia para você. Então, às vezes eu fiquei doente por conta de ambiência. Eu tive que, não é fácil, tive que afastar da minha família por causa que algumas pessoas era tóxica, fazia mal para mim. Mal. Tive que me afastar de amigos, porque fazia mal na época. Só que hoje eu já consigo me blindar, né? Consigo identificar. Claro que às vezes você afastando, você não vai ter a mesma amizade. Ou às vezes até melhora. Por quê? É energia. Ou às vezes você vai conhecer outras pessoas que estão na mesma energia que você. Se você tá lá só, é a mesma coisa que a gente sempre fala. Se você pensa positivo, você começa a atrair as coisas positivas. Por mais que às vezes você esteja passando por uma situação difícil, mas comece a pensar positivo. Mas agora, se você já está passando por dificuldade, eu falo por experiência, tá, própria? Você está passando por dificuldade. Aí você vai lá e só pensa negativo. Você vai atrair mais, mais e mais. Então, você precisa mudar essa energia que você tá. E realmente a ambiência, ela ajuda muito. Ou ela te ajuda a te alavancar, ou ela te ajuda a afundar direto pro poço, né? Ô, Cris, e como que a gente consegue hoje vencer esses vícios, né? Além, assim, que a gente fala muito da questão de procurar se autoconhecer. Porque eu falo, a terapia, ela é um autoconhecimento, né? Sim, eu acredito muito na questão do se conhecer. Quanto mais você se mergulhar para dentro de você, mais você vai se conhecer, mais você vai se libertar das suas amarras, das suas crenças limitantes que acabam te prendendo, fazendo com que você fique ali repetindo seus comportamentos, seus vícios emocionais. Então, a terapia pode te ajudar e ajudar muito. Além da terapia, tem um exercício que eu aprendi, que ele tem pesquisas científicas comprovando que resolve. Hoje eu acabei não vindo. Geralmente eu uso umas pulseirinhas com algumas frases, afirmações positivas, e eu acabei não vindo com nenhuma hoje. Mas você pode estar utilizando no seu dia a dia qualquer pulseirinha ou até mesmo aqueles elásticos de dinheiro. A nossa mente, ela busca sempre o prazer e ela foge de tudo aquilo que é um desprazer. E a nossa mente, tudo aquilo que é ruim, que nos incomoda, que causa dor, que causa sofrimento, a nossa mente busca repelir isso. Então, se você tem qualquer tipo de vício e você gostaria, esse é um exemplo prático que você pode colocar ali no seu dia a dia. Deu vontade de comer lá uma barra inteira de chocolate. Você que tem o vício da compulsão alimentar. Deu vontade de comer a barra inteira de chocolate. A cada mordida, você vai pegar aquele elástico e você vai fazer
vai puxar ele levemente para dar um pequeno ardor, para que a mente entenda que aquilo ali é algo que está gerando um desprazer. Então, você vai fazer o uso do seu vício, porém, a cada mordida, a cada gole de bebida alcoólica, a cada trago no cigarro, você vai fazer esse gesto de puxar o elástico, geralmente ou na região lateral da mão, nunca aqui embaixo, porque aqui a gente tem bastante artérias que, se você fizer numa intensidade forte, pode romper alguma artériazinha, mas ou na lateral ou aqui na região de cima da palma da mão. E existem pesquisas científicas que comprovam que esse gesto faz com que, por um período, você consiga vencer alguns vícios simples e práticos do dia a dia. Então, eu vou pedir para você colocar isso em prática e, dando certo, entre em contato com a gente lá nos comentários do Natcast, do Cris Borgonov, para comentar com a gente como que foi a sua experiência desse exercício do elástico. Não é sadomasoquismo, não. Vou falar assim, nossa, eu tô, como que diz, tem, não é sacrifício, tem uma outra palavra que o pessoal usa, que às vezes o pessoal se corta, né? Uhum. Aí como que é que as pessoas falam? Me auto-machucar? Automutilação. Isso, não é isso não, viu, gente? Pelo amor de Deus. É um leve ardor para que a mente entenda que aquela ação que você está fazendo está gerando um desprazer. E ele tem que mandar essa informação para o seu inconsciente para que aquela mudança na prática ela aconteça. E aí, todas as vezes que você for fazer o uso do seu vício, estar ativo no vício, fazer esse exercício para que você consiga mandar essa informação de transformação no seu inconsciente. Olha aí, hein? Tivemos aí hoje bastante conhecimento para vocês de casa. Cris, quer deixar alguma mensagem pro público, pro pessoal de casa? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria encerrar que quanto mais você se conhece, mais você vai tendo inteligência emocional e você consegue lidar com os desafios do dia a dia de uma forma tranquila. E aí eu gostaria de encerrar compartilhando algo que aconteceu recentemente, praticamente menos de 1 hora. Chegando aqui em Alphaville, o meu carro começou a fazer um barulho e esse evento que aconteceu era para ter me deixado preocupada, nervosa, apreensiva. E quando uma pessoa tem inteligência emocional, ela entende que aquilo ali aconteceu, mas não pode dominar o que eu preciso fazer. E o que eu vim fazer era passar uma mensagem para vocês sobre vício emocional. E eu sei que no final vai dar tudo certo. Eu sei que meu carro vai... já chamei o mecânico, ele vai verificar e que no final tá tudo bem. Então a gente não pode deixar que os eventos nossos do dia a dia modifique aquilo que você tem de bom. Não deixa as coisas ruins interferir no seu dia a dia. Então a mensagem é que você busca a cada dia desenvolver a sua inteligência emocional para que nada tire o seu brilho e nada tire você do prumo. Olha só, eu quero aqui agradecer, né, o pessoal da TV, aos meninos, a Luiz, o Wesley, que sempre está aqui com a gente. Quero agradecer também aos patrocinadores, a Digital 5, a Estética Hélida Santana, que é da minha querida amiga, a Hélida, que sempre tá cuidando aí de mim, do meu corpo, que é importante também, né? A Lu, que é da Arte Recriada, que faz as nossas agendas maravilhosas. E também quero deixar aqui, né, minha frase. A Cris não trouxe uma frasezinha para vocês, mas falou aí um discurso, né? As inseguranças podem se tornar nossas forças, se conseguimos enfrentá-las e transformá-las em nossas aliadas, né? Então, Cris, quero te agradecer aí por você estar aqui com a gente novamente, por trazer mais conhecimento. E a gente
Vamos ver qual vai ser o próximo, né? Sempre é um prazer participar do Natcast e contribuir aí com mais pessoas. E para quem pergunta, tá, pessoal? O arroba dos patrocinadores, da convidada, do podcast, sempre fica na descrição do vídeo, ok? Cris, gratidão.